Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que foi o meu processo para entrar na área de programação. Como que eu entrei, que faculdade que eu faço, o que que eu estudei, o que que eu sabia quando eu consegui o meu primeiro estágio e assim por diante. Então, toda a minha trajetória mesmo, de como que eu escolhi esse curso até a finalização, que foi quando eu consegui o meu primeiro estágio. Claro que ainda tem muita história para contar, o primeiro emprego efetivo e assim por diante, mas eu vou contar esse trajeto nesse vídeo aqui para vocês, beleza? Então, para iniciar toda essa história e toda essa conversa, eu não comecei a minha vida profissional na área da programação. Eu comecei na área de RH, Recursos Humanos, algo totalmente diferente da programação. Porém, naquela época eu ainda não tinha certeza se era isso que eu queria pro resto da minha vida. Foi aí que um amigo me indicou um vídeo do canal Curso em Vídeo, que eu acredito que todos vocês conhecem, do professor Guanabara, um vídeo de lógica, o curso, na realidade, de lógica de programação. E eu assisti esse curso de lógica de programação, ainda não era numa linguagem específica, era naquele Portugal. Eu assisti, gostei, me interessei, achei bem bacana aquilo, terminei aquele curso, entendi, fiz algumas coisas, os testes, os exercícios que tinha naquele vídeo. A partir daí eu já tinha me interessado por programação, mas nunca tinha visto efetivamente em uma linguagem de programação ou construído algo efetivo. Ficou mais naquela base de teoria mesmo, nada muito aprofundado, por assim dizer. Foi então que eu escolhi a minha primeira linguagem, qual seria a linguagem com a qual eu iria começar a estudar. Fazendo diversas pesquisas, eu verifiquei que a linguagem que as pessoas geralmente começavam, porque era mais fácil a sintaxe, era o Python. Então foi a linguagem com a qual eu comecei. E nisso eu já comecei também a faculdade, comecei a verificar qual faculdade eu faria. E nessa etapa eu já fiquei um pouquinho perdida, porque existem várias faculdades para a área de TI. Tem análise de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software e muitas outras, entre tecnólogos e graduações que você nem imagina. Posso em algum momento fazer um vídeo sobre isso para vocês, para explicar cada uma dessas áreas e qual a diferenciação entre elas. Eu sei que pesquisando e fazendo ali a minha busca, eu cheguei à conclusão que eu me encaixaria mais na faculdade de engenharia de software. E foi a faculdade que eu comecei. E coincidentemente, as minhas primeiras matérias na área da faculdade eram com a linguagem de programação Python. Então eu já comecei a estudar Python e ia correlacionando com a faculdade. Porém eu não tinha me encontrado muito nessa linguagem, mas mesmo assim continuava estudando Python, já estava construindo alguns projetinhos básicos de nível bem iniciante, alguns projetos de console mesmo, onde eu consigo escrever alguma coisa, o console consegue receber a minha resposta, eu mostro algo no console e assim por diante. Então projetos meio básicos, onde eu consegui praticar bastante aquela lógica de programação que eu aprendi com Portugal. Então eu já estava conseguindo ter uma experiência um pouquinho mais aprofundada utilizando uma linguagem de programação. Foi aí que então eu conheci o HTML e o CSS. Conhecendo HTML e CSS, eu parti em estudar HTML e CSS justamente porque eu tinha uma visão mais rápida das coisas. Então eu conseguia criar páginas estáticas, mas conseguia ver algo mais palpável na minha frente. Conseguia ver um site na minha frente completo se eu quisesse, feito com HTML e CSS. Então eu foquei bastante no início em HTML e CSS. Construí bastante landing pages, páginas de login, páginas de registro, brinquei com todas as tags, aprendi responsivo, então eu foquei bastante em HTML e CSS. A partir do momento que eu já tinha uma certa capacidade de criar landing pages, páginas e assim por diante, eu percebi que daí agora eu precisava ir para um outro patamar. Foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais JavaScript. Estudei JavaScript, coloquei algumas funcionalidades nas minhas páginas, nas minhas landing pages. Então eu consegui estudar esses três juntos. Eu estudei bastante HTML e CSS, depois eu passei para o JavaScript. Não me aprofundei muito em JavaScript, certo? Então eu aprendi JavaScript mais a parte relacionada a conversar com o DOM. Então eu conversava com os elementos da minha página em HTML, conseguia fazer algumas funcionalidades, minhas telas se moverem, eu ir para uma página a outra e assim por diante. Coisas bem simples mesmo. Mas foi nessa parte e nesse momento que eu percebi que isso não era para mim. O front-end não era para mim. Até esse momento eu não sabia que era front-end, mas eu percebi que não era o que eu me interessava. Porque eu não tenho aquela paciência de pensar em um layout, pensar na cor específica que deixa aquela estrutura mais bonita, que cria ali uma imagem mais atrativa para o usuário e assim por diante. Eu não tinha essa paciência e nunca tive esse tato para conseguir criar landing pages bonitas, atrativas e assim por diante. Eu fui percebendo que eu não tinha muito envolvimento com essa área do front-end. Até esse momento eu não sabia muito bem que era front-end, mas sabia que não
era exatamente o que eu queria. Basicamente não era isso que eu queria. Por quê? Porque eu nunca fui muito envolvida na questão de criar landing pages atrativas. Pensar em cores, em fontes, em estilos, em formas de colocar os meus componentes em tela, em como que eu disponho tudo para ficar de uma forma atrativa e assim por diante. Eu não tinha essa paciência e nunca tive muito tato com essa parte de design, que é algo que é necessário principalmente quando você está estudando sozinha. Geralmente quando você trabalha com front-end, você às vezes recebe um layout já pronto da parte de design, então você só precisa replicar aquilo que está ali. Mas no meu caso, estudando sozinha, na minha cabeça eu tinha que montar todo um design e todo um estilo e ter uma noção sobre isso para conseguir criar os meus projetos pessoais. Então eu criei alguns projetos, mas eu via que era muito custoso para mim conseguir pensar no layout. Na hora que eu já tinha um pensamento do que eu ia criar, era bem simples, eu simplesmente fazia. Agora, toda a parte de pensar, raciocinar, analisar qual forma ficaria mais atrativa aquela tela que eu estava criando, não era a parte que eu mais gostava. Mas eu já havia começado a me candidatar a estágios. Eu sabia muito pouco, então eu só sabia HTML, CSS e JavaScript, o básico, para conseguir se comunicar com o meu DOM, né? Com o meu HTML, com o meu CSS, fazer algumas interações ali, deixar um pouquinho mais dinâmico. E sabia um pouco de Python, então eu sabia a lógica de programação, sabia fielmente a lógica de programação e sabia HTML, CSS e JavaScript, então eu conseguia criar páginas estáticas. Não tinha um conhecimento muito aprofundado, mas mesmo assim comecei a me candidatar a vagas de estágio, porque eu imaginei, provavelmente vai ser fácil conseguir uma vaga de estágio, porque eles já esperam que eu não saiba nada. Não é bem assim, agora todos nós sabemos, né, que não é bem assim, eles estão requerendo muitos conhecimentos de quem vai começar como estágio, conhecimentos que na realidade nem são muito justos, mas na época foi isso que eu fiz. Lembrando que eu já estou aí há uns 2, 3 anos na área, 3 anos na área já trabalhando com programação. Então basicamente eu já fui me candidatando para vagas de estágio. Lembro que fiz uma entrevista e nessa entrevista estava sendo solicitada, na verdade essa entrevista quando me chamaram era para júnior na realidade, e os requisitos que eles estavam solicitando não batiam nem um pouco com o que eu sabia, porque efetivamente eu não sabia nada, então eu acabei não passando nessa entrevista, mas tive a minha primeira experiência numa entrevista na área de programação. Não foi uma entrevista muito técnica, então não perguntou muito partes técnicas, foi mais sobre projetos pessoais, o que eu já tinha feito, o que eu não tinha feito. Na época eu já tinha feito ali calculadoras e coisas bem simples mesmo, então eu não tinha tido uma dificuldade muito grande na programação. Tanto que quando me perguntaram qual foi a principal dificuldade que eu já tinha visualizado, a minha resposta foi no desenvolvimento da minha calculadora, porque foi o que na época tinha sido o mais custoso para mim, conseguir fazer toda a comunicação do JavaScript com HTML, para vocês verem que eu efetivamente estava num nível bem baixo. E basicamente continuei aplicando para estágios até que uma empresa me chamou e essa empresa efetivamente é focada em formar estagiários. Então eu consegui passar na entrevista justamente porque a intenção dela não era que eu soubesse as coisas, era a questão que eu estivesse interessada em aprender e dentro de lá eles me formariam, que foi uma sorte tremenda e foi muito bom para mim porque eu cresci muito profissionalmente nessa empresa. Nessa empresa eu descobri o .NET e comecei a mexer mais na parte do back-end, então eu auxiliava a fazer as funcionalidades acontecerem. Então ajudava a um formulário, receber as informações, a salvar esses dados no banco de dados, a fazer operações na tela, depois com um botão é clicado. Então eu comecei a fazer sustentação e auxiliar no desenvolvimento dessas questões. Então, por eu ter bastante liberdade de conseguir resolver diversos chamados, não eram me passados apenas chamados simples, eu consegui desenvolvendo cada vez mais meu pensamento lógico e eu consegui me desenvolver cada vez mais na área do C#. Lembrando que quando eu entrei na empresa eu não sabia nada de C#. Quando me perguntaram se eu sabia o que era .NET, eu não fazia nem ideia, não tinha nem conhecido essa linguagem ainda, muito menos que era C#. Eu procurei pela linguagem .NET ao contrário de pesquisar pela linguagem C#. Então, para vocês verem que eu efetivamente não sabia o que era. Mas, a partir do momento que eu comecei no estágio, eu comecei a estudar por fora. C#, conheci ali um modelo de ASP.NET MVC, comecei a criar meus projetos pessoais, então eu trabalhava na empresa, fazia as minhas demandas de lá e quando eu estava em casa eu começava a desenvolver. Começava a criar projetos, a entender o que era o MVC, o que é uma model view, um controller, como que elas se comunicam entre si, como que eu crio uma API, o que é uma API, o que uma API faz. E como na empresa eu utilizava bastante SQL,
SQL Server também, eu tive a necessidade de buscar mais vídeos aprendendo o SQL Server. Então eu comecei a buscar o básico, que eu já tinha um pouquinho de noção do básico, ali fazer um insert, um update, um delete, mas não relembrava muito bem porque eu não utilizava. Quando eu estudava HTML, CSS e JavaScript, eu não tinha noção nenhuma de banco de dados praticamente. Eu havia visto, mas muito pouco. No momento em que eu percebi que o JavaScript não era para mim, que o HTML, CSS e a parte do front não era para mim, eu comecei sozinha tentando encontrar outras linguagens, mas não me aderia a nenhuma. E nisso eu encontrei o SQL Server também e dei uma pequena estudada. Então eu sabia bem o básico. Então por conta do trabalho eu tive que relembrar. Então eu chegava em casa, via vídeos, via tutoriais, fazia testes, fazia projetinhos, fazia selects, fazia brincadeiras com tabelas para entender como que era o funcionamento. E na empresa eu fui aprendendo questões um pouquinho mais avançadas, procedures, jobs, funções. Então eu fui solidificando o conteúdo que eu tinha em casa ou no trabalho. Então eu tive essa sorte de como eu estava num período de aprendizado, eu já estava também num período de prática especificamente. Então o que eu aprendi em casa, eu conseguia aplicar na prática dentro do meu serviço. E o que eu aprendia na prática no meu serviço, eu conseguia aplicar nos meus projetos pessoais. Então eu comecei a criar diversos projetos utilizando o ASP.NET MVC, Web API, relacionando os dois, e foi aí que eu fui aprendendo. E logo depois eu estudei Angular, porque eu vi que Angular se conectava muito bem com as Web APIs do .NET. Então eu comecei a estudar um pouquinho de Angular e fazer essa correlação. Ainda não sou muito da parte do front-end, mas eu acho muito bacana essa conexão completa, de você desenvolver desde o início ali a sua Web API, como também finalizar criando o seu front-end para se comunicar com essa API que foi criada anteriormente. Então eu acho o ciclo muito interessante, e foi quando eu comecei a estudar Angular e agora eu já entendo um pouquinho melhor. Então agora, basicamente, a minha stack está envolvida em saber .NET, C#, Angular e utilizar o banco de dados SQL Server, que é basicamente o envolto de ferramentas que eu utilizo para trazer os vídeos aqui para vocês. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória, essa foi a minha transição. Eu tive muita sorte, consegui um emprego, me ajudou demais no meu conhecimento e me ajudou a me localizar onde eu exatamente gostaria de estar, que seria a parte do back-end. Então, foi basicamente isso. Deixe aqui nos comentários para eu saber se a sua experiência foi parecida com a minha, se você conseguiu um emprego logo de cara, ou se teve que começar estudando por conta, criando os projetos pessoais para só depois conseguir um estágio, se você ainda está na busca do seu estágio, como que foi todo esse processo. E me deixa aqui falando se você logo de cara também já sabia que era a programação que você queria, ou se você teve uma certa transição de carreira e assim por diante. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Agora a Cristec tem Instagram, galera, então lá eu deixo todos os bastidores dos vídeos que eu gravo aqui pra vocês no YouTube, como também eu vou criar diversos conteúdos para disseminar cada vez mais conhecimento voltado à programação. Então se você tem interesse, não deixe de me seguir, aqui na descrição tá lá, _Cristec, você consegue acessar, me segue lá e acompanha todos os conteúdos completinho. E me acompanha também no LinkedIn, então eu tenho o LinkedIn, tenho o Instagram e tenho aqui o YouTube. Me acompanha nos três, que você vai ter conteúdo completo para vocês, beleza? É isso, eu espero vocês num próximo vídeo. Falou, galera!